Olá, queridos, ótimo dia. Eu sou o Almir, do canal Defesa da Fé. Nessa oportunidade, iremos tratar do assunto do Messias, ou do Mashiach, ou do Cristo. O termo Mashiach vem do hebraico e é denominado no grego, é traduzido para o grego como Christos ou Christos, e é traduzido para o português como Cristo, quer dizer ungido, o ungido. Então, muitos céticos, muitos judeus, muitos cristãos têm estudado o conceito do Messias, a doutrina e o pensamento, sobre o Messias. Ele foi desenvolvido no decorrer dos anos, desde lá o Gênesis 3:15, nós vamos estudar aqui alguns textos, alguns versículos, onde já existe o conceito do Messias. Existe um grande problema que quando nós lançamos para o judaísmo, eles não têm algumas explicações, como por exemplo, quando Deus foi dar o castigo à serpente, diz que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, lá em Gênesis 3:15, mas que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas esta lhe feriria a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente do Éden. Nós sabemos que aquela serpente, ela passou por uma possessão, então ela se comunicava, ela falava, ela raciocinava. Sabemos claramente que isso não é um efeito ou uma ação natural de um ser irracional como uma cobra, como uma serpente, como um animal. Mas isso houve por trás uma ação espiritual. De repente ele estava falando que destruiria aquela força do mal, e era um descendente da mulher, um descendente de Eva. Então, já no Gênesis nós vemos uma profecia de uma destruição das forças malignas e enganadoras que agiram naquela serpente e naquela ocasião enganando a mulher. Bom, isso é em Gênesis 3:15. Em Deuteronômio 18:15, a Bíblia vai falar, Moisés falando que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, que o povo o ouviria. Ou seja, Moisés já estava profetizando um profeta semelhante a ele, alguém que tinha a intimidade com Deus, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha a liderança sobre seus ombros. Então estava falando sobre alguém especial que viria pela frente, alguém que a Bíblia já estava começando a apontar, alguém que a Bíblia já estava desencadeando. Está vindo alguém aí, está para nascer alguém que seria semelhante a Moisés. Então vai se clareando aí a ideia do Messias. Lá em Salmo 110 você vai ver como nós sabemos que a religião cristã e também a religião judaica, ela também, os muçulmanos, são religiões que creem em um único Deus, ou seja, não crer na pluralidade de deuses. São religiões monoteístas. Mas existiu algo extraordinário no Salmo 110. Sabemos que a Bíblia vai mostrar que existe um só Senhor, um só Deus. Agora, em Salmo 110, Davi tem a visão de dois senhores. Ele tem a visão do Senhor, o meu Senhor, sentado à destra do meu Senhor. Esse segundo Senhor seria a possibilidade do Messias, porque é alguém pelo qual o Senhor, o primeiro que é citado, ele transfere para ele o domínio sobre as nações, reger com vara de ferro e também colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, um reino, uma possessão, um senhorio de nações, de povos, de inimigo, da força do inimigo sobre os seus pés. Então já vai se desencadeando um personagem poderosíssimo, que é apontado que esmagaria a cabeça da serpente. Seria um profeta semelhante a Moisés, e que também é o Senhor de Davi, o qual seria entregue para ele o reino
e os inimigos submissos aos seus pés. Continuando em Isaías 7,14, nós vamos ver que a virgem conceberia e daria luz ao menino. A palavra traduzida seria almar. Essa palavra que foi utilizada em Mateus, ela tem uma raiz que é mais denominada assim, no conceito judaico da palavra virgem. Ou seja, a palavra almar já foi utilizada para jovem. Isso é facilmente perceptível na Bíblia. Portanto, essa palavra ela é geralmente utilizada para virgem, mulher virgem. Então ela conceberia um filho. Esse assunto é muito discutido, daria uma aula toda, Isaías 7,14, mas eu quero deixar claro para você que na maioria das traduções a palavra ela é traduzida quando é apresentado uma jovem virgem. Ela é utilizada nesse sentido. Por isso que ela foi traduzida como virgem. Tá? Isaías 7,14. Mas em Isaías 9,6 fala sobre um principado. Um principado que o seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, quem é esse principado? Que o principado estaria sobre os seus ombros. E ele teria esses nomes. Isso eram apenas nomes, títulos dados a ele. Isso fala sobre a sua pessoa ou era apenas a nomenclatura? Ele se chamaria assim. Bom, queridos, nós sabemos que existem pessoas que têm o nome Jeová, existem pessoas que têm o nome, por exemplo, Deus, João de Deus ou alguma coisa desse tipo. Isso não faz da pessoa Deus. Tem inúmeros nomes de profetas que tem a terminação do nome Deus. Isso não faz dele divinos ou um Deus. Lógico. Portanto, nesse texto aqui, não está falando da nomenclatura, porque uma mesma pessoa ela não teria tantos nomes, né? E aqui você vê Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então já são adjetivos de uma pessoa. Quando você faz a compilação, quando você faz a junção de todos esses nomes, você subentende que o texto está falando de alguém e não de uma pessoa que teria esses nomes, mas de alguém que teria qualidades pelos quais ele se resumiria, vamos dizer assim, todos esses nomes representaria esse indivíduo, esta pessoa, tá? Então, uma mesma pessoa não teria todos esses nomes, mas na verdade o texto está querendo dizer o seguinte, que essa pessoa representaria todos esses nomes. Ela seria uma representação de Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. Bom, se não está se referindo ao nome, se são adjetivos dirigidos a uma pessoa, então não pode ser um ser humano comum. Um ser humano comum pode ter algum desses nomes, mas não pode ter todas essas características, todas essas qualidades. Isso aí só se identifica com a pessoa divina. Isso aí só se caracteriza com Deus, Pai da Eternidade. Já pensou? Maravilhoso Conselheiro. Quando a gente escuta essa palavra maravilhoso, isso aí não se encaixa no homem. Pai da Eternidade. Como que um homem pode ser chamado de Pai da Eternidade, adjetivando, se nenhum homem jamais é eterno? Tá bom, queridos? Então, esse texto de Isaías 9,6, ele é maravilhoso, né? No sentido de mostrar que alguns, né, judeus e alguns críticos, para negar que está falando sobre o Mashiach, esse texto, sobre o Messias, então eles falam que o meu nome tem a terminação Deus no final, mas eu não sou Deus. Mas esse texto não está tratando disso, está dando características de uma pessoa. E para provar isso, não é apenas um nome, é a junção de vários nomes
que mostra uma qualidade, tá? Está claramente mostrando que seria uma qualidade e por isso que essa pessoa seria chamada com esses nomes. Em Miqueias 5:2, aí vai desenrolando a ideia do Messias e de onde ele sairia. Vai falar que ele viria de Belém. De Belém virá o Senhor. E esse termo Senhor, ele não vai aparecer como nós lemos na nossa tradução portuguesa, Senhor, que aparece Senhor no tetragrama, na tradução do grego para o português, quando se refere a Cristo, às vezes é traduzido como Senhor, vai estar o tetragrama, Yod, He, Vav, He, o tetragrama. Então, esse texto, esse termo, melhor dizendo, ele é utilizado quando se refere a Yahvé, a Adonai, ao Deus de Israel, ao nome secreto de Deus que se perdeu, que é formado de 4 consoantes. O Yod, He, Vav, He, que são do alfabeto judaico. Tá? Bom, queridos, isso aí foi o texto de Miqueias 5:2, que viria de Belém. E em Daniel 7, 13 e 14, talvez o texto mais extraordinário sobre o Mashiach e sua personalidade, que vai além de todos os Messias, você pode ver que não está falando de um Messias qualquer. Eu vou te dar um exemplo de um Messias qualquer, como eu estou me referindo. Seria Davi, seria Saul, seria Salomão, seria Roboão. O termo Mashiach, que quer dizer ungido, os reis de Israel eram ungidos. E quando você vai ler sobre os reis de Israel, a palavra ungido que aparece quer dizer Mashiach, ou Messias, traduzido para o grego Cristo ou Christos, para nós Cristo quer dizer ungido. Então, você pode ver que já está se desencadeando, não era um simples ungido como Salomão, que pecou com várias mulheres, como Davi também, que caiu com mulheres. Não está se tratando de um Saul, de um libertador qualquer. Era alguém como Moisés, um profeta que o povo deveria ouvir. Era alguém que era como o Senhor de Davi, que teria sob seus pés todo o domínio contra os inimigos, e as nações estariam para lhe servir, e ele regeria com um cetro de equidade. Agora você vai ver em Daniel 7, 13 e 14, você vai ver um como filho do homem descendo sobre as nuvens dos céus, ao qual foi entregado o domínio das nações. As nações ofertariam para ele, ou seja, o seu reino não terá fim, como que o reino de um Mashiach, de um ungido natural, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a sentença comum dos seres vivos. Como que ele teria um reino eterno que não teria fim? Como que ele iria abraçar a glória de todas as nações? Todas as nações o serviriam. E ele viria do céu descendo sobre as nuvens do céu, sendo chamado Filho do Homem, ou seja, Filho de Deus. Então nós vemos a maior revelação em Daniel 7, 13 e 14, comprovando que não se trata, queridos, o judaísmo quer levar a Cristo, o ungido, esse que está sendo apontado desde o Gênesis, esse que seria um profeta semelhante a Moisés, esse quer levar como um homem normal, um homem natural, que teria filhos, que teria uma descendência na terra, e depois ele seria cortado, alguns acreditam, e outros acreditariam que o Mashiach viveria para sempre. Mas não é isso que a Bíblia fala, não é como um homem normal, um homem incomum, como foi Davi e Sansão. Não é um homem que se casa com uma mulher. Nós estamos vendo aqui que é um ser que é apontado, que é desde o princípio da Bíblia é falado sobre ele, é esperado sobre ele. Os profetas profetizaram sobre ele, os homens de Deus profetizaram sobre ele. Então está se referindo a alguém extraordinário, a alguém que mudaria a realidade das nações, alguém que despertaria as nações para a Torá.
Então, queridos, estamos discutindo aqui e enxergando na Bíblia alguém que despertaria o povo de Deus a observar, não só o povo de Israel, como as nações do mundo, a se achegar, a ser enxertadas a Torá, a lei sobre elas. E eu quero provar a você que não existe e nem existiu nenhum homem na face da terra, nenhum judeu, isso mesmo, nenhum judeu, nem dos mais famosos de toda a terra, que levou a Torá nos lugares mais longínquos do mundo como Cristo levou, como Jesus levou. Quando você conhece o cristianismo, você conhece a Torá. Quando você conhece a Cristo, o Novo Testamento, você quer saber de onde ele veio, a origem, você quer saber a história daquele povo até surgir a lei. E consequentemente Cristo vai pregar a lei, a Torá, ele vai apontar a Torá. E nenhum judeu jamais espalhou a Torá nos 4 cantos da terra como Cristo espalhou. Então está aí comprovado que Jesus não é um Messias como os demais que já existiram, que a Bíblia aponta para ele como alguém muito grande, superior a Davi, como o Senhor de Davi. Vai mostrar ele como Filho de Deus vindo das nuvens dos céus, e os rabinos antigos reconheciam isso. Eles falavam que se Israel merecesse, o Messias viria simples e humilde, numa jumentinha, como fala o profeta. Isso se cumpriu literalmente em Cristo, e hoje não há como se cumprir mais dessa forma. Um rei vindo sobre um jumentinho, até mesmo que a monarquia israelita ela cessou. Então isso se cumpriu literalmente, cabalmente, indiscutivelmente com Cristo, no tempo de Cristo, porque só foi ele que foi montado numa jumentinha e foi aclamado pelo povo como o Messias. Então estão aí provas contundentes que Jesus cumpriu sim o que estava escrito sobre ele, e sua descendência seria a descendência espiritual, filhos na fé, que são os filhos de Abraão. A Bíblia ela é repleta de textos que falam de alusões, de figuras de uma forma espiritual. E nós sabemos que os verdadeiros filhos de Abraão não são segundo a carne, são segundo o Espírito, é o remanescente de Deus, pelos quais estes sim são a descendência de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa e não segundo a carne. Tá ok, queridos? Deus abençoe essa palavra. Se você puder dar curte aí o vídeo e passe para alguém, para que essa pessoa seja edificada e estude a palavra de Deus.